primeira medicação que eu vou falar para vocês é uma medicação, então, já aprovada. Tá? Essa é uma medicação que foi aprovada pelo FDA para tratamento da esquizofrenia. É um antipsicótico, entre aspas, clássico, porque ele tem um efeito em receptor D2. Mas um pouco diferente do que os outros antipsicóticos, ele faz um forte antagonismo em 5-HT2A. E ela é uma droga que a gente poderia chamar, tem uma divergência na literatura sobre como chamar, mas poderia chamar de terceira geração, junto com o aripiprazol e junto com o brexpiprazol. Ela foi aprovada para tratamento da esquizofrenia e da depressão bipolar. Tem uma baixa afinidade em receptores muscarínicos e H1, estaminérgicos, e um agonismo parcial de D2. Isso faz com que o perfil de efeitos colaterais desta droga seja muito diferente ou muito melhor, em algum sentido, do que os antipsicóticos clássicos que a gente tem. Esse estudo, ele, então, foi publicado, justamente é o estudo de fase 3 dessa medicação. Então, ela passou já pela fase 3 e foi aprovado, já está em fase 4, que é a fase de uso populacional. É uma droga que ainda não é disponível no Brasil, que mostrou que você realmente tem uma melhora dos scores da escala PANSS. Então, aqui, esse gráfico do lado esquerdo, para quem olha, é a PANSS total, o score total, e talvez a maioria de vocês esteja mais usual com a CGI, que é uma escala clínica geral, que é o gráfico aqui do lado direito. Se a gente observar, ambas, tanto a PANSS total quanto a CGI, têm uma melhora, uma diminuição após o uso da medicação comparada com placebo. Isso vale para sintoma positivo, isso vale para sintoma negativo. Bom, é um antipsicótico, a gente esperava esse resultado. Mas, interessantemente, essa droga, ela melhora muito o perfil metabólico das pessoas com esquizofrenia. Aqui, do lado esquerdo de quem olha, está vendo a diminuição do colesterol, a diminuição da glicemia, a diminuição dos triglicerídeos e da prolactina embaixo, na segunda linha, e na terceira linha, a diminuição da insulina e ali até tem um aumento de peso. O peso não teve diferença entre as drogas e o placebo. Ou seja, ela tem um perfil interessante do ponto de vista metabólico. Essas diminuições se dão porque aqui, como é que é feito esse estudo? Você interrompe o antipsicótico que a pessoa está usando e começa a usar essas drogas. E aí ocorreram essas diminuições. Quando terminou o estudo de fase 3, voltou o antipsicótico que essas pessoas faziam uso. Porque essa medicação não era aprovada ainda, os clínicos voltaram. E aí é este gráfico que a gente tem à direita de quem olha. Quando a gente observa a volta para o antipsicótico padrão, essas pessoas aumentaram peso, essas pessoas aumentaram a prolactina, essas pessoas aumentaram a insulina, então falando de uma resistência à insulina, e o colesterol e outros marcadores daqueles que a gente quer evitar. Então essa é uma droga interessante, já é fase 4, eu sei que eu ia falar de fase 3 aqui, mas eu achei interessante a gente poder apresentar. Fase 2, o Lotaronte. Muito bacana, publicado no New England, mostrando uma efetividade comparado com placebo. Tira o antipsicótico, dá placebo, dá o Lotaronte, acompanha esses indivíduos aqui por 4 semanas e a gente vê uma boa resposta na PANSS dos pacientes com esquizofrenia. Estamos vendo uma medicação não bloqueador de receptor D2 que modula a produção dopaminérgica no estriado ventral e diminui a produção. Eu paro de bloquear, eu diminuo a produção. Quando esses indivíduos placebo foram incluídos no grupo de tratamento, e ali a linha verde, para vocês terem uma ideia de redução, quando foram incluídos no grupo de tratamento, todos eles reduziram a PANSS e mostraram que essa medicação realmente funcionou nesse estudo como um antipsicótico. Até que, ano passado, a indústria responsável pela droga, a Otsuka, publicou um comunicado dizendo que os estudos de fase 3 estavam com resultados negativos. Quais foram os estudos de fase 3 do resultado? Eles chamam-se Diamond 1 e Diamond 2. Eles não foram publicados, esses resultados só estão no comunicado da empresa à imprensa, né, e aos acionistas, etc. Então, o Diamond 1, eles colocaram o Lotaronte 50 e 75 miligramas e compararam com placebo. Eles tiveram 435 sujeitos, é um estudo grande de fase 3. O desfecho principal era a PANSS,
ao longo do tempo, e o que se viu é que nenhum dos grupos do Lotaronte foi superior ao placebo. Esses números ali que tem depois dos 50 miligramas, 16,9, é a média de diminuição da PANSS. Então a gente teve uma média de diminuição da PANSS de 16 pontos no grupo de 50 miligramas, de 19 pontos no grupo de 75 miligramas, mas olha o placebo, 19 pontos no placebo. Isso não teve significância estatística. E da mesma forma, o Diamond 2 fez um estudo daí com 75 e 100 miligramas para tentar definir qual era a melhor dosagem. Também o resultado foi negativo. Nenhum dos grupos foi superior ao placebo. PANSS 75 miligramas teve uma redução, o 75 miligramas teve uma redução de 16 pontos na PANSS, em média, o de 100 miligramas 18 pontos, e o placebo 14 pontos, e por mais que a gente tenha placebo parecendo um pouco uma redução menor, não teve significância estatística, pelo menos foi o que mostrou esse comunicado. Tem outros estudos que estão sendo feitos, tem um acompanhamento de maior longo prazo. Esse estudo foi feito durante a pandemia, então tem alguns fatores, algumas outras características, mas a princípio essa medicação, até esses 2 estudos que ainda não foram publicados, não mostrou ser efetiva até esse momento para o tratamento da esquizofrenia. Uma droga que a gente talvez veja esse ano, ou como ano que vem, a publicação dos resultados de fase 3, é uma droga chamada iclepertina. Essa droga, ela promove uma melhora da função do receptor NMDA com uma redução da recaptação da glicina. A gente que acompanha como a ketamina funciona, a ketamina faz uma atuação no receptor NMDA. Para o receptor NMDA funcionar, você precisa do glutamato e você precisa também da glicina acoplada a esse receptor para que esse receptor ele funcione de forma eficiente ou de melhor forma, se eu puder chamar assim. O que acontece é que na esquizofrenia há já um achado e um estudo mostrando uma diminuição e uma hipofunção do receptor NMDA. Então a ideia aqui é não atuar direto no glutamato, é sim atuar neste próprio receptor com a glicina, deixando esse receptor mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo. E quando você estuda, ou quando a gente estuda o glutamato na esquizofrenia, ele parece, associado ao GABA, parece que há um desequilíbrio excitatório inibitório. E esse desequilíbrio é o responsável pelas alterações cognitivas que a gente vê na esquizofrenia. E aí a iclepertina ela surge justamente, ela se propõe a ser uma droga que vá atuar nas funções cognitivas da esquizofrenia. É um estudo que já foi publicado, o de fase 2, o de fase 3 está em andamento. Ela é um inibidor seletivo de recaptação, então, como eu falei, da glicina, ela deixa o receptor, ela modula o receptor NMDA. E o estudo de fase 2 foram com 509 sujeitos em 12 semanas de acompanhamento. O desfecho principal foi a cognição, e aqui é interessante que, diferente de todos os outros estudos que eu vou apresentar aqui mantiveram-se os antipsicóticos. Então, você mantém o antipsicótico e dá para o paciente uma droga para ver se você tem o desfecho de cognição melhorando. Então, aqui é o desenho de estudo, são como eu falei, 509 sujeitos, divididos em diversos grupos, lembrando que a fase 2 é justamente para medir a efetividade da droga, a efetividade das doses, e o que se viu é que as doses efetivas para tratamento, para melhora da cognição, são as doses de 10 e 25 miligramas, e o que se viu foi uma melhora da cognição na esquizofrenia. Aqui são os scores de uma escala que se chama escala Matrix, que é uma escala, é um consenso entre as pessoas que estudam cognição na esquizofrenia sobre quais domínios neurocognitivos que a gente deveria atuar, ou que a gente deve pensar, porque estão mais associados à esquizofrenia. Então aqui a gente vê que a dose de 10 e 25 miligramas, pelo menos nesse estudo de fase 2, mostrou uma efetividade da medicação para melhora cognitiva e alguns scores cognitivos. Na figura à direita, se vocês olharem, as doses de 25 e de 10 miligramas, elas têm uma diferença com o placebo, já acontecendo, ela tem uma melhora, já acontecendo na semana 6, e na semana 12, uma diferença que se viu significativa nos scores da Matrix.
Scores da Matrix, então, são testagens neurocognitivas que você faz, mas agente clínico também quer ver se melhora no cotidiano, no dia a dia. Então, esse estudo ele não se propôs a fazer funcionalidade, ele não se propôs a ver outros achados, ele teve um achado específico de scores cognitivos e ele melhorou. Mas uma das escalas, que é SCORS, que é uma escala clínica de avaliação de funcionalidade, mas é uma escala mais clínica, tá? Ela não faz testagem, não faz teste, não mostrou diferença na semana 12. Mas se a gente for pensar, era de se esperar, né? A gente, quando pensa em cognição, você imagina que demora um pouco mais para que isso apareça, para que resultados clínicos apareçam. Então, o que a gente tem aqui com a eclepertina é uma melhora nos scores cognitivos em fase 2 e diversos estudos em fase 3 estão sendo realizados para medir se essa melhora ela reflete em funcionalidade, se essa melhora ela reflete em cognição no dia a dia e como que ela reflete. Será que a gente tem que incluir alguma coisa, incluir algum tipo de tratamento psicoterápico, incluir algum tipo de reabilitação? Então, acho que os resultados de fase 3 dessa droga vão nos dar algumas linhas para a gente pensar. Então, a gente tem essa resposta na Matrix, ela significa Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia. O tamanho de efeito, neste caso, ele não é muito alto, é o tamanho de efeito 0,3 para essas duas dosagens. E a melhora foi mais significativa nos scores de velocidade de processamento, resolução de problemas e memória de trabalho dos pacientes com esquizofrenia, que são domínios cognitivos muito alterados na esquizofrenia. E a melhora foi maior em pacientes mais jovens, com menor tempo de doença e com sintomas negativos e uso de um antipsicótico só. Então, são aqueles casos em que você tem um paciente mais no início e talvez a gente consiga aqui pensar em grupos ou em estágios de doença que a gente possa pensar nessa possível droga que pode vir para nós. A xanomelina é um potente agonista parcial de M1 e M4, que são receptores muscarínicos que a gente tem expressos no nosso cérebro. Com este agonismo, e aqui é um estudo pequeno com essa medicação, diminuiu os sintomas da esquizofrenia, um estudo com 20 sujeitos em cada braço, feito em grupo placebo e um grupo da droga, da xanomelina, em que se viu uma redução importante na escala BPRS. Só que os efeitos, por conta desse agonismo de M1 e M4, efeito colateral, não foram tolerados. Então, não foi uma droga que foi para frente, num certo sentido, porque falou, puxa vida, a gente talvez não consiga manter o tratamento com essa droga. Ela mostrou não só uma redução da BPRS, que também é uma outra escala um pouco mais antiga de avaliação de sintomas da esquizofrenia, mas mostrou também uma certa melhora em alguns domínios cognitivos e mostrando o perfil dos efeitos colaterais. E aí vem uma ideia. Puxa, se ela dá efeito colateral do agonismo de receptor muscarínico, será que eu não tenho um antagonista de receptor muscarínico que não passe a barreira hematoencefálica? E aí é o trospium, ou tróspio. No Brasil a gente tem o tróspio para vender. Foi feita uma associação da xanomelina com o tróspio, em que você tem a passagem da barreira hematoencefálica da xanomelina e não tem a passagem do tróspio. O que faz com que seja uma droga que tem um efeito no sistema nervoso central e você protege os efeitos colaterais com o uso do tróspio. E a xanomelina ela faz a ação justamente no receptor M4. Ela faz um agonismo no receptor M4 que é vinculado, que é direcionado direto ao receptor dopaminérgico. Quando ela faz esse agonismo no receptor M4, na prática, a hipótese mais plausível que se tem hoje em dia é que ela diminua essa ação do neurônio colinérgico e diminua a ação sobre o neurônio dopaminérgico. O agonismo, na verdade, diminui a ação daquele neurônio. Da mesma forma que o agonismo de TAR1 tinha essa hipótese e essa tentativa, parece que o agonismo de M4 também faz esse mesmo efeito. A gente tem, então, 2 ensaios clínicos publicados já, que são chamados de Emergent-2 e Emergent-3, cada um com cerca de 250 sujeitos. O primeiro, então, que eu estou apresentando aqui para vocês, é o publicado do Lancet, e daí que sai aquele editorial dizendo, puxa vida,
está na hora da gente renovar a esperança nas drogas da esquizofrenia. E essa é a PANSS total, aqui para quem olha à esquerda, e para quem olha à direita, a CGI, mostrando que esta droga tem efetividade comparada com o placebo para o tratamento da esquizofrenia. Os scores da PANSS positiva e negativa também mostraram-se diferentes neste primeiro estudo, mostrando que a gente tem uma outra droga, né, ótimo, para o tratamento da esquizofrenia, que não só faça efeito em dopamina, mas que a gente comece a olhar outros circuitos associados. A taxa de resposta na semana 5 foi de 55% dos sujeitos que estavam utilizando a medicação, e a gente vê, ainda mesmo com o tróspio, um aumento do perfil de efeitos colaterais associados ao receptor muscarínico. Então, se vocês olharem ali, a gente tem que a constipação é mais alta, a dispepsia é mais alta, a dor de cabeça estava parecido ali com o placebo, tá? Mas as náuseas são mais altas com relação das pessoas que fazem o tratamento com a droga. Foi publicado no JAMA Psychiatry o resultado do EMERGENT-3, que mostrou também a efetividade da droga quando comparada a placebo, tanto no score total da PANSS, tanto na CGI. Então, lembrando, são estudos diferentes, populações diferentes, locais diferentes, para que a gente possa ver se esses estudos eles são similares, de uma certa forma, no seu resultado. Diminuição da escala positiva, diminuição da sintomatologia de sintomas negativos da esquizofrenia. Ou seja, temos aqui um estudo de fase 3 publicado recentemente, mostrando que a gente talvez vá beyond dopamine, que a gente vá além da dopamina no tratamento da esquizofrenia. Resposta também muito semelhante, cerca de 50% dos pacientes, e mostrando o mesmo perfil muito semelhante de efeitos colaterais. Náusea, em alguns momentos, vômito, mais frequente nos pacientes com uso da medicação, constipação, são os efeitos do agonismo de receptores.